paz, boa noite, que a graça, a paz, a bondade do Deus Altíssimo e Soberano estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Glória a Deus por essa semana abençoada. Hoje, nessa sexta-feira, eu quero orar pela tua vida, que você venha superar todo o obstáculo, tudo aquilo que impedia você de avançar, tudo aquilo que impedia você talvez de desfrutar a boa, perfeita, agradável e doce vontade de Deus para a tua vida. Sabe que Deus, nós sabemos, né? Está escrito na palavra que Deus tem planos muito maiores do que os nossos. Só que às vezes nós não conseguimos enxergar esses planos e não conseguimos caminhar em direção a esses planos, porque ainda estamos presos a algo. Mas nós precisamos ter a vitória sobre tudo e qualquer coisa que esteja prendendo você de viver, né? E eu de vivermos essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós precisamos superar algumas situações, superar o medo, superar algo, deixar para trás e ter a vitória sobre essa situação. Amarras são desfeitas quando você supera situações, só que essa superação ela vem de Deus, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem abre os nossos olhos para que a gente enxergue situações que estamos presos, porque se Deus não nos der a revelação, se Deus não nos mostrar onde nós precisamos soltar essa amarra, sabe? Quando você está preso, mas não entendeu ainda que está preso. Quando você precisa liberar perdão, mas nem lembrava dessa dor, mas essa dorzinha estava lá no fundo. É dessa forma que o Espírito Santo vai trazendo, né, para gente entender e liberar perdão. Senhor, Ele traz à nossa memória, às vezes, situações que a gente não lembrava, mas que estavam lá guardadinha numa gavetinha, né? E quando a gente abre, retira aquilo ali, a gente vê o quanto precisava, né, ser curado, ser tratado, superar essa situação em determinada área. Amém? Quero orar pela tua vida. Se você está nesse canal pela primeira vez, né, seja bem-vindo. Te inscreve, porque eu quero ser tua intercessora. A cada dia eu oro por todas as pessoas inscritas aqui. E se você já é inscrito, compartilha esse vídeo para que mais pessoas, né, venham se unir aqui com a gente e que a gente venha crescer juntos sempre a cada dia. Eu quero orar por ti para que o Espírito Santo venha ministrar na tua vida. Senhor Deus Pai amado, eu apresento, Deus, cada pessoa que está aqui, que ela venha ter o entendimento da tua palavra. Retira, Deus, todo o bloqueio, tudo aquilo que impede ela de ouvir a tua voz. Que o próprio Espírito Santo venha estar nessa casa, ministrando a este coração que está ferido há tanto tempo, ferido há tantos anos, que tem enfrentado situações difíceis na sua vida, na sua família, no seu trabalho e que precisa superar todo tempo de adversidade, superar todo tempo de luta, perseverar e que nessa noite venha receber essa unção de rompimento e que venha superar toda e qualquer laço do passado, todo e qualquer mazela que esteja prendendo de avançar. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Quero ler contigo hoje. Nós vamos ter que continuar, né, depois falando sobre José, mas hoje eu vou ser muito breve, porque eu quero ler contigo ainda aqui no capítulo 41, nós lemos ontem, né, quando o faraó chamou José para ser esse homem com tantas habilidades administrativas, e você precisa receber em nome de Jesus essa unção que estava sobre a vida de José, né, de prosperidade e de habilidades administrativas. Onde diz assim, capítulo 41, versículo 42. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel de selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia
e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Versículo 46, marca na sua Bíblia. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. Então, ontem, nós já tínhamos visto a interpretação que José tinha dado ao faraó, que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. E a gente vê aqui, eu quero destacar duas situações contigo. Versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Por que isso não aconteceu lá? E José teve que passar por todo esse processo, se ele já tinha tido um sonho, Se ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, ele não entendia ainda aquele sonho quando ele contou para os seus irmãos e ali entrou a inveja sobre a vida dele. Mas ele teve que passar, meu irmão, por um processo, porque ele aqui chegou aos 30 anos de idade e ele recebeu, esse poder do faraó sobre a vida dele, mas também ele recebeu esse encargo, o que lhe foi ali, posto para cumprir, e ele não ficou lá tranquilo, de boa, descansando agora, tô legal. Não. Ele foi por 7 anos percorrer, trabalhar, ele sabia que seriam 7 anos de fartura, mas nos 7 anos de fartura ele não ficou desfrutando, brincando, desfrutando de tempo, não, ele ficou trabalhando, porque ele precisava trabalhar com muito empenho, porque aqueles 7 anos de fartura é o tempo que ele precisava guardar, não só para ele, mas para todas as pessoas que dependiam do cargo ali que ele estava, de responsabilidade, quantas vidas, estavam na mão dele ali no poder. Então, a gente vê, que durante os 7 anos desses 7 anos de fartura, a terra teve grande produção, porque havia uma unção de prosperidade sobre José. Mas dentro desse tempo de prosperidade, de fartura, de grande produção, o que aconteceu? Ele estava sabendo administrar, porque ele tinha que guardar para o tempo que estava por vir, que eram os 7 anos de escassez. Então, eu entendo assim, que às vezes nós estamos passando por lutas, acredito que você já deve ter passado por luta ou pode estar passando, mas nós estamos amadurecendo. Porque todo esse entendimento que José tinha aqui aos 30 anos, depois de ter sido traído, depois de ter sido colocado em uma situação lá onde a mulher fez um laço para a vida dele, então preso injustamente, tudo isso foi tratando o coração dele. Ele foi vendo, a gente vai vendo, o que acontece, mas em momento algum ele quebrou a aliança dele com Deus. Porque se ele tivesse se revoltado, se entristecido, quebrado a aliança, ele não teria vivido a promessa. E talvez você esteja diante de viver a promessa, Não desiste. Olha quanto tempo levou. E quando eu estudava sobre José, eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito do Paulo Vieira, que ele fala, criança faz o que quer, gente grande faz o que precisa ser feito. E nós temos o entendimento da palavra, precisamos trazer essa palavra para nós. Nós não podemos agir como crianças, Nós precisamos ter um coração como criança, mas não atitudes de criança. Precisamos seguir as instruções da palavra, mesmo que a gente não queira, às vezes, perdoar, mesmo que a gente não queira, às vezes, quero ficar descansando, mas daí você tem outra atividade, você tem que ir lá e tem que fazer. Não quero fazer determinada atividade, mas se Deus colocou na sua mão, execute e execute com excelência. Talvez você esteja neste tempo de maturação, Para que esteja maduro, assim como José estava aqui, maduro, tendo mais sabedoria, mais conhecimento e sempre uma aliança firmada com Deus. Porque se quando nós não temos essa aliança firmada, Deus não vem para os nossos projetos, para a nossa
administração. Amém? Eu quero orar por ti, né? Vamos declarar o Salmo 23, encerrando hoje esses 5 dias, né? Esse propósito, não vou dizer uma campanha, mas um propósito que nós, onde estudamos aqui, oramos a cada dia por superação. E é uma história de muita superação, é uma história de vitória. Mas sabe qual é o segredo da história de José? Deus. Deus esteve o tempo todo ali com ele. Ele esteve ali o tempo todo buscando a presença de Deus. E honrando Deus, né? Porque ele sempre falava que não era ele, era Deus. Então eu quero orar e que assim como foi na vida de José, seja na tua vida, que venha uns 7 anos de muita fartura e que venha tudo que está nas suas mãos, você saiba administrar como José sabia administrar. Talvez Deus tenha te dado um sonho, uma palavra há muito tempo e você não sabe, né? Quando vai se cumprir. A gente vê nessa história, segue firme no propósito porque vai acontecer, amém? E tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivendo é para que você saiba administrar, gerir todo e qualquer problema que possa acontecer à sua frente e Deus vai estar te dando sabedoria, te capacitando em todo momento. Vamos orar, declarar o Salmo 23, diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Lembra dessa palavra a cada dia, a cada amanhecer. O Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Amém? Toma posse dessa palavra, declara na sua vida. Amém? Nós precisamos declarar o Salmo 23 todos os dias. Quero orar por ti, porque eu sei que você já superou tudo aquilo que você achava que precisava superar e Deus ainda vai continuar revelando ao teu coração se você precisa superar alguma coisa em outra área. Coloca a mão no teu coração, se você pode, coloca a foto do familiar, da pessoa que você quer e vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai amado, nós apresentamos, Pai, a vida de cada pessoa que chegou até esse momento desse vídeo, toda a foto que eles estão apresentando de um familiar, de um filho, de um pai, de um sobrinho, de um irmão, todo aquele familiar deles que está afastado da Tua palavra, aqueles que ainda não conheceram a Jesus, que venham conhecer. E toda pessoa que fez este propósito por 5 dias, acompanhando a história de José, e também precisa superar, que também pode ter passado por um período de traição, também pode ter sido enganado, invejado, que eles venham, Deus, nessa noite ter o coração limpo, um coração puro, se for necessário liberar o perdão, e que eles venham romper, venham avançar na sua vida financeira, na sua vida pessoal, todo aquele que precisa superar um relacionamento do passado, um laço, um casamento que foi frustrado, que o Senhor venha com uma unção de restauração sobre a vida sentimental dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus, que eles venham ter capacidades administrativas aumentadas, ampliadas, visão de águia, visão para os negócios, que eles venham ter o teu discernimento e que todo laço que Satanás tenta tramar contra a vida deles caia por terra em nome de Jesus. Cobre, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, que eles venham estar guardados debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso e os planos dele são lindos para a tua vida. Te espero amanhã, 20 horas, todo sábado, a gente vai fazer uma oração de gratidão. Gratidão por essa semana abençoada. Um beijo no teu coração, tenha uma noite de paz e sonhos
proféticos em nome de Jesus.